Olá, meus queridos alunos, estamos agora iniciando mais uma aula da nossa filosofia medieval, o segundo ano da filosofia, nessa primeira parte do segundo ano, em que trabalhamos toda essa junção que a gente tem falado entre a questão da fé e da razão. Hoje trabalhamos com o monge Anselmo, considerado Santo Anselmo, para os católicos, e que teve uma presença muito forte dentro da parte da filosofia, que nós chamamos da filosofia do realismo, dos universais, e que empreendeu a tentativa da prova da existência de Deus. Nós poderíamos nos perguntar, nós já tentamos provar a existência de Deus? Ou melhor, você conseguiria provar que Deus existe se isso lhe fosse questionado? Vários pensadores medievais empreenderam essa missão de provar a existência de Deus, por argumentos diferentes. Anselmo é um deles, sobretudo em seu argumento ontológico. Nós iremos, nessa semana, nos dedicar um pouco mais a Santo Anselmo, vamos trabalhar um pouco esse pensamento e na semana que vem nós iremos pegar as 5 vias de provas da existência de Deus de Santo Tomás de Aquino. Anselmo de Aosta, monge, abade inclusive, chefe do mosteiro, interessava sobretudo o problema de Deus, a respeito do qual ele distinguia a questão da existência da questão da natureza. Em seu livro Monologion, o Anselmo formulou 4 provas da existência de Deus, chamadas a posteriori, ou seja, posterior. Ou seja, ele tenta provar a existência de Deus a partir da realidade das coisas que existem, ou da natureza das coisas que existem. Então, nós temos essas 4 provas. A primeira parte da existência de coisas boas para remontar à bondade absoluta. Ou seja, se existem coisas boas na realidade, na nossa existência, é porque tem que existir uma coisa perfeita, uma bondade absoluta que daria existência a essas coisas boas. Essa bondade absoluta seria Deus. A segunda prova parte da variedade das grandezas para chegar a uma suma grandeza da qual as outras participam. Se existem as grandezas, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, que podemos dizer, a grandeza do amor, a grandeza da esperança, a grandeza da generosidade das pessoas, então, automaticamente, deve existir alguma coisa que seja superior e seja totalmente boa. A terceira prova da existência de Deus baseia-se sobre o conceito de causa. Tudo o que existe por causa de alguma coisa. É preciso, portanto, então, admitir a existência de uma coisa, boa, É preciso existir um ser supremo em virtude do qual seria a causa de todas as outras coisas. E a quarta se baseia sobre os graus de perfeição que remetem a uma perfeição suma. Se existem as coisas perfeitas, é porque existe um ser perfeitíssimo que o criou. Dessa forma, Anselmo trata das causas posteriores, vamos dizer assim, a posteriori, para provar a existência de Deus. Mas Anselmo vai além. Ele, em seu outro texto, em um outro livro, e é isso que nos interessa mais hoje, nós estamos entrando agora no cerne do pensamento dessa semana, que é no Proslógio, uma outra obra de Anselmo. Anselmo trata da prova última da existência de Deus, e que seria a priori, ou seja, anterior à natureza das coisas. Isso é conhecido como argumento ontológico. A ontologia é o que trata da essência das coisas.
e, portanto, dos universais. Seria a ideia da essência de cada coisa. E aí esse argumento ontológico parte de um conceito, que Deus é o ser do qual não podemos pensar, não se pode pensar nada maior. Ora, uma vez que a gente concorda com isso, e aí ele parte da ideia que mesmo ateu, mesmo aquele que não acredita, ele vai dizer que Deus seria o ser mais perfeito de todos e nós não poderíamos pensar nada acima ou nada maior do que Deus. Quando Anselmo trata disso, nós temos então um realismo, e aí vocês vão entender o passo que ele vai dar. Porque é o seguinte, ele parte dessa ideia, Deus é aquele do qual a gente não pode pensar nada maior. Então, necessariamente, Deus tem que existir. Deus precisa existir, porque qualquer coisa que a gente pensasse e existisse de fato na realidade, seria maior que Deus, porque existiria não só no nosso pensamento, mas existiria também na realidade. Se eu aceito que Deus é aquilo do que nada maior pode ser pensado, ele necessariamente deve existir na realidade. Vamos seguindo o raciocínio aqui no próprio texto do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Diz o seguinte: assim sendo, quando quiséssemos negar a existência de Deus, tomado justamente na acepção definida, cairíamos em uma autocontradição, enquanto chegaríamos a admitir a existência mental de Deus, porque de outro modo não seria pensado e também não negado, mas não a sua existência real. Todavia, desse modo, provamos Deus da perfeição da existência, e isso contradiz a própria noção do Deus no qual pensamos, ou seja, o ente do qual nada pode ser pensado de maior. O Deus apenas pensado, se ele não existisse na realidade, ele seria inferior ao Deus também existente, ou a qualquer realidade existente na realidade. Esse argumento é também chamado de simultâneo, enquanto passa diretamente da ideia de Deus à sua existência. Ele naturalmente sofreu muitas críticas, por exemplo, um discípulo dele, Gonilon, Santos Tomás, e em época moderna, Immanuel Kant, e também as confirmações significativas. São Boaventura, Duns Scoto, Descartes e Leibniz são filósofos que irão afirmar, o argumento de Anselmo. Ora, é importante pensarmos nesse sentido que Anselmo ele parte de um conceito pensado para algo existente. Mas o argumento em si, já de certa forma, pensa numa questão lógica, numa questão ontológica para falar da existência de Deus. É lógico, meus queridos, que vocês devem estar pensando, nossa, mas esse argumento é muito fraco, Mas na época se pensava nessa questão de que a razão humana, uma vez que ela conseguisse conceber algo extremamente maior, o que maior pudesse ser pensado, se pensaria então, evidentemente, em algo que deveria existir na realidade. E aí se fecha o argumento anselmiano. Queria chamar a atenção que Anselmo ele tem duas frases, e aparece isso no último capítulo do livro que a gente compartilha essa semana, com os textos para a gente aprofundar, justamente duas frases. Fides querens intellectum, a fé que busca a razão. Quando nós dizemos que a fé busca a sua razão, justamente é nesse sentido de que, naquele tempo, o que Anselmo queria era justamente comprovar, para além dos textos sagrados, que eram considerados da autoridade absoluta, então não se podia negar a existência de Deus
né, a partir dos textos sagrados, a partir daquilo que era considerado o maior, mas se busca então o auxílio da razão para auxiliar a busca da fé, a busca da razão, a busca justamente, né, de se dar razão à sua fé. E aí a última frase de Anselmo também: creio para compreender, credo ut intellegam. Quando se diz isso, né, o creio para entender de Santo Anselmo, é justamente para a gente poder unir a fé e a razão. Isso é negado nos tempos atuais, né? Muitos filósofos vão negar isso e muitos vão dizer da independência de fé e razão, até um divórcio ocorrido na modernidade nesse sentido. Mas isso é discussão para as nossas próximas aulas, para os próximos momentos. Grande abraço, abraço fraterno a todos e que nós possamos cada vez mais compreender a fé que buscamos. Bom fim de semana, muita paz para vocês.